Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eu hoje vou fazer uma live, mas antes de eu começar eu queria avisar vocês que eu tenho feito lives esses dias e tenho colocado no final dela músicas, só que depois, quando eu termino a live, essas músicas são assim canceladas, né, pelo YouTube, dizendo que eu não tenho direito de usar elas. Mas eu vou continuar colocando porque não importa, depois da live que vem a música. Então continua o que eu disse, a live continua normal. Boa noite. Em determinado povoado havia um pacato habitante da floresta que foi contratado pelo Conselho Municipal para cuidar das piscinas que guarneciam a fonte de água da comunidade. O senhor, com silenciosa regularidade, inspecionava as colinas, retirava as folhas e os galhos secos, limpava o limo que poderia contaminar o fluxo da corrente da água e deixava sempre a água fresca. Ninguém observava as longas horas de caminhada ao redor das colinas, nem o esforço para a retirada dos entulhos. Aos poucos, o povoado começou a atrair turistas. Cisnes graciosos passaram a nadar pelas águas cristalinas. Rodas de águas de várias empresas das regiões começaram a girar dia e noite. As plantações eram naturalmente irrigadas, a paisagem vista dos restaurantes era uma beleza extraordinária. Os anos foram passando. Certo dia, o conselho da cidade se reuniu, como sempre fazia, de 6 em 6 meses. De repente, um dos membros do conselho resolveu inspecionar o orçamento e colocou os olhos no salário do zelador da fonte. De imediato, alertou os demais e fez um longo discurso a respeito de que, como aquele velho estava sendo pago há anos pela cidade, para eles estariam pagando ele à toa, que seria um gasto desnecessário. Aquele senhor ficava à toa o dia inteiro, andando para lá e para cá em volta da fonte. Para quê? E o que ele fazia, afinal? Era um estranho guarda da reserva florestal que não tinha utilidade nenhuma. O discurso desse senhor convenceu a todos que estavam ali, e o Conselho Municipal resolveu dispensar o trabalho do zelador da fonte, imediatamente. Nas semanas seguintes, nada de novo. Mas no outono, as árvores começaram a perder as folhas. Pequenos galhos caíam nas piscinas formadas pelas nascentes, e foi-se notando uma coloração meio amarelada nas fontes. 2 dias depois, a água estava toda escura. Mais uma semana e uma película de lodo cobria toda a superfície ao longo das margens. O mau cheiro começou a ser exalado. Os cisnes emigraram para outras bandas. As rodas de águas começaram a girar lentamente, depois pararam. E a água ficou toda suja, poluída. Os turistas então abandonaram o local. A enfermidade chegou ao povoado. O Conselho Municipal tornou-se a se reunir, em sessão extraordinária, e reconheceu o erro grosseiro cometido por aquele membro que tanto falou que não era necessário o contrato daquele senhor. Imediatamente, o conselho pediu que contratasse o zelador novamente. Algumas semanas depois de ter contratado novamente o zelador, as águas do autêntico rio da vida começaram a clarear. As rodas de águas voltaram a funcionar,
Os cisnes voltaram e a vida foi retomando seu curso. Aquele homem que para aquele senhor do conselho era pago à toa, era responsável para que a fonte tivesse vida. Mas tem pessoas que são assim mesmo. Os trabalhos delas não aparecem. E essas pessoas que os trabalhos não aparecem são as que mais nós necessitamos delas. Então a gente pode ver que, assim como o conselho da pequena cidade, somos muitos de nós que não consideramos determinados servidores. Aqueles que se desdobram todos os dias para que o pão chegue à nossa mesa, para que o mercado tenha as prateleiras amarrotadas de produtos. Aqueles que todos os dias mantêm limpo o corredor do hospital, os corredores das escolas, as praças. Há quem limpe as ruas, recolhe o lixo, dirija o ônibus, abre os portões da empresa. Aqueles que deixam sua família em casa e vão para a estrada com um caminhão, muitas vezes, correndo risco de vida. Servidores anônimos, quase sempre passamos por eles sem vê-los, sem notá-los, sem dar bom dia a eles, sem dar boa tarde. Mas sem seu trabalho, o nosso trabalho não poderia ser realizado. Ou a nossa vida seria inviável. O mundo é uma gigantesca empresa, onde cada um tem uma tarefa específica, mas somos todos indispensáveis. Se alguém não executar o seu papel, o todo perecerá. Dependemos uns dos outros para viver, para trabalhar, para sermos felizes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Jazakallahu khairan. Katiran. Chukran. Muito obrigado. E agora eu lhe pergunto. Então, quem é quem?
Boa noite.